Como preencher o vazio que às vezes há em nós. Pessoas que têm medo de ficar sozinhas, de estar sozinhas, medo de ficar em silêncio, não gostam de silêncio, têm sempre a necessidade de ter muitas pessoas à sua volta. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Se você gostar do vídeo no final, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Eu sempre esqueço de falar essas coisas que todo mundo fala no YouTube, né? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. E se você fizer, vai ser muito bom, vai ajudar o canal, vai estar promovendo o canal e também vai estar ajudando outras pessoas que talvez essa informação sirva para essas outras pessoas. Bem, hoje nós vamos falar sobre este vazio que as pessoas sentem, muitas vezes relatam sentir um vazio interno. De onde provém esse vazio? E em muitos casos, essas mesmas pessoas que têm este vazio, elas relatam que têm dificuldade, por exemplo, em ficar sozinhas. Não gostam de ficar sozinhas, têm uma espécie de um medo, como se algo fosse acontecer ali estando sozinhas, ou como se viesse uma sensação de elas estarem esquecidas ou coisa do tipo, né? De ficarem solitárias. Algumas pessoas falam que, mas eu não gosto porque também aí tem o silêncio. Eu não gosto do silêncio, não fico à vontade com o silêncio. Então, tem sempre uma necessidade de ter continuamente barulho, som, alguma coisa que sempre esteja conduzindo a mente delas para atenção de outra coisa. Então, por exemplo, pessoas que não conseguem de jeito nenhum ficar no silêncio o tempo todo, tem que estar ouvindo uma música, tem que estar com um fone, tem que ter um barulho. Não estou dizendo que isso é ruim. A gente está caracterizando que alguns tipos de pessoas, por trás desse desejo de estar sempre, por exemplo, ouvindo uma música o tempo todo, mesmo, estando em um local que é silencioso, né? Que possa ser isso. Não quer dizer que todo mundo que gosta de ouvir música sofre disso. Não. Então vejam que existe um certo medo. Se nós analisarmos, observarmos o comportamento, não quer dizer também que é com todas as pessoas. Vejam, assista o vídeo até o final e aí você vai fazer a sua autoanálise. Tá? Vai pensar em você mesmo, como você é e como você reage a essas situações. Tá? Então vejam, pense. Será que quando você está lá no silêncio, não vem de dentro de você pensamentos que você não gosta? Naturalmente, pode ocorrer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, em qualquer estágio de evolução, de consciência, de pensamento, de formação, né? Se ela é resolvida ou não é resolvida na sua personalidade, isso pode acontecer. E isso é muito comum acontecer. Porque você está com uma atenção desfocada, está lá no silêncio, não está assistindo nenhum filme, mais uma coisa que as pessoas gostam de usar para causar barulho mental, né? Assistir série continuamente, né? E, de repente, você pode se sentir invadido por memórias, por sentimentos, e isso às vezes se torna incômodo. Por isso que as pessoas muitas vezes não gostam de ficar sozinhas e em silêncio, ou só uma coisa, ou só sozinhas, ou em um lugar silencioso, né? Porque começam a remeter esses pensamentos. E junto com esses pensamentos vêm sensações, né? Vêm emoções. Lembram que nós fizemos um vídeo sobre sensações e emoções? Sensações no corpo, por exemplo, um arrepio, um aperto no peito, uma dor na barriga, né? E aí vem emoções. Que, por exemplo, você conecta lá numa memória, sentir um medo lá atrás, no passado, medo de alguma coisa. E aí, deste medo, por exemplo, vamos fazer um exemplo? Eu gosto muito de dar exemplo porque as pessoas se encaixam, né? Então, por exemplo, você estava lá no seu quarto, na penumbra, à noite, não tem ninguém em casa. Se você mora sozinho ou se você mora com parceiro, parceira, família, mas naquele momento não tem ninguém em casa, só você. E está tudo muito silencioso, e aí, na mesma hora, o seu inconsciente
pega lá uma memória do seu subconsciente, uma memória de longo prazo, e nesta memória ele lê lá no caderninho, né? Ele folheia lá o caderninho da memória. Quando você era criança e você tinha 4 anos, o papai e a mamãe estavam em outro cômodo e você estava sozinha, e aí você viu um barulho e uma barata passou no seu pé e você ficou com muito medo. E aí isso vai trazer na sua memória, vai ter a sensação lá no seu corpo, por exemplo, um formigamento no pé, um arrepio, né? E aí aquela sensação vai se traduzir em emoção, vai virar medo, vai virar ansiedade. Então viram como o ambiente influencia nas nossas sensações, nas nossas emoções, porque lá o nosso subconsciente que adora procurar uma memóriazinha, né, para manter a sua segurança, né, para manter o seu estado, né, a sua homeostase, a sua vida, né, o seu corpo, porque ele é meio animalzinho, de todo mundo é assim. Né, ele funciona dessa forma, ele quer proteger você, então ele quer evitar a dor e quer lhe dar prazer. Então ele sempre vai, se ele identificar que alguma coisa remete à dor, ele vai causar em você sintomas de modo a que você fuja disso. Então essa memória, essas coisas que podem vir na sua cabeça, podem ser inúmeras. Podem ser inúmeras. E aí por isso que muitas pessoas não gostam de ficar no silêncio, ficar sozinhas, em casa ou em qualquer lugar. Porque elas vão se ver revendo memórias, sentimentos, vão começar a fazer comparações, vão começar a olhar para si, vão começar a remexer no passado, uma coisa vai misturar com a outra, ela vai começar a se comparar com outras pessoas, ela vai começar a colecionar momentos ruins da vida, momentos de perda, momentos de dificuldade, mas veja que eu não estou dizendo que com todas as pessoas fatalmente acontece isso. Geralmente com as pessoas que não gostam de estar sozinhas, tá? De estar em lugares silenciosos, e aí por isso ou elas querem festa, barulho, presença de pessoas, música alta, um filme o tempo todo, série o tempo todo, de forma que ela não fique em silêncio, para não ter esses sintomas, porque ela vai começar a somatizar, trazer para o corpo dela tudo isso que está nessas memórias, tudo isso que está lá gravadinho, como os programas dela de reação da vida dela. Né? E aí isso já mistura com a espiritualidade, porque aí ela mexendo no seu padrão vibratório, baixando para um padrão vibratório, por exemplo, de medo, já permite um assédio espiritual. Se tiver um espírito passando próximo e sentir que existe uma energia de medo, ele já se sente mais habilitado a assediar a pessoa. Se existe um espírito obsessor, que é aquele que já está sempre próximo ali, ele vai sentir a pessoa mais acessível para receber influências. Então viram que existe o nosso lado físico, mental, emocional e espiritual envolvido. Tá? Mas Anderson, como é que nós mexemos nisso? Nós precisamos mexer nos registros do nosso inconsciente, nós precisamos mexer no registro do nosso subconsciente, nas nossas memórias, registrar memórias melhores e aí programar o nosso inconsciente. Quem sabe como? Como? Por exemplo, exercitando momentos de você ficar sozinho. E nesse momento de ficar sozinho, você vai fazer, por exemplo, meditação. Treina, eu não vou agora explicar a meditação, que seria outro capítulo, né? Mas, por exemplo, fazer a meditação. Até você que gosta de YouTube, de Netflix, coisas do tipo, existem canais e vídeos sobre meditações, com meditações guiadas, que são muito boas de fazer. Vídeos de relaxamento físico e mental, que aí você pode exercitar. E aí o que vai acontecer? O seu subconsciente ele vai entender assim, opa, ficar no silêncio, com uma musiquinha bem leve ou somente no silêncio, é uma coisa gostosa, porque eu fico tranquilo, eu fico seguro, olha o meu corpo como está bem, é como se fosse outra pessoa, né? É como se fosse outra pessoa conversando com você. Então ele vai registrar lá dentro, ficar quietinho em silêncio é gostoso, né? Ficar em silêncio é bom, ficar sozinho também é legal, porque eu converso comigo mesmo, eu me entendo com o meu corpo e isso é saúde. Saúde para a sua vida. E você manter mais foco mental na sua vida, nas coisas que são importantes. Porque muitas vezes em silêncio nós podemos ter criatividade, nós podemos, por exemplo, pintar uma tela.
que pode ser sim em silêncio, ou até com a sua música preferida, né? Você coloca lá a musiquinha e você está pintando uma tela, fazendo crochê, lendo um livro. Quantas pessoas não querem ler o livro porque entram ali num relaxamento, mas aí aquilo, a memória, como não tem o costume de ler, ela vai divergindo os pensamentos para outras coisas. Remete o quê? Experiência lá do passado. Quando estava na escola, fazia uma coisa errada, a professora dizia, de castigo você vai ter que ler 20 páginas desse livro. Olha, você correu no recreio, então você de castigo você vai passar o próximo recreio na biblioteca. E aí o que você associava? Livro é castigo, ler é castigo. Isso, na minha geração principalmente, é um dos piores erros que muitos professores cometeram. Né? Associar fazer trabalho de escola, fazer atividade de matemática, fazer leitura como castigo. Trocavam, em vez de ser uma coisa boa, tornava-se o castigo da escola. Né? Então, meus amigos, vejam que nós temos que reprogramar costumes, porque no silêncio sim nós podemos pensar sobre melhorias na nossa vida, ter clareza, identificar quais são os sentimentos que nos incomodam, quais nós podemos modificar, quais são coisas que estou fazendo na minha vida, me machucam, me dificultam. E muitas vezes as pessoas não pensam isso no barulho, porque estão sempre direcionando para o outro, as pessoas à nossa volta, para as festas, para os gritos, para as risadas altas, né? Para a música estridente, para aquela série que está passando e repassando, passando e repassando em looping e tem não sei quantas temporadas, e aí você não pensa em mais nada, aquilo vira como se fosse o seu Rivotril, né? O seu remédio para lhe acalmar, para você manter um foco em uma outra coisa. Né? Então, de certa forma, aquilo te direciona a atenção. Tá? Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. É uma forma de nós entendermos o processo de estar em silêncio, de estarmos tranquilos, de estarmos relaxados, de se ressignificar. Não quer dizer que o seu desejo de estar com os amigos, de escutar uma música, de gostar da presença de pessoas seja errado. Também não é o extremo, é o equilíbrio das coisas. Isso que é saudável para todos nós. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, paz, luz, bênção em sua vida. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.